Olá a todos, boa tarde. Mais uma vez aqui com vocês para a nossa 11ª aula, né? Hoje nós vamos falar dos espíritos errantes. Vamos falar dos mundos transitórios e das percepções e sensações dos espíritos. A nossa 11ª aula, né? Então vamos nos ligando ao plano espiritual, a qual nós pedimos o envolvimento divino, para que as nossas ideias possam se aclarar diante das informações que vamos receber. Que os amigos espirituais que dão a sustentação para o grupo do Básico 1 do Horário Vespertino estejam entre nós, nos envolvendo na luz do Divino Mestre, para que possamos tirar o melhor proveito de todos os ensinamentos de hoje, em nome de Jesus. Que assim seja. Então, queridos amigos, vamos lá para a nossa 11ª aula e nós vamos falar então dos espíritos errantes. O que são espíritos errantes, né? O próprio nome já está dizendo, né? Espíritos que ainda têm imperfeições, espíritos que ainda cometem erros, e vamos combinar que deve ser bastante, né? Então, esses espíritos chamados espíritos errantes, espíritos que ainda não têm a perfeição de espírito puro, né, que ainda tem erros, aonde que ficam esses espíritos errantes? Né? Desencarnados. Hoje nós vamos falar sobre os espíritos errantes, que são espíritos desencarnados. Aonde que eles ficam? Na erraticidade. Vocês já devem ter ouvido essa palavra, né? Erraticidade. Onde é essa erraticidade? Pois bem, essa erraticidade é o próprio plano espiritual, que é a morada definitiva dos espíritos. Nós sabemos que nós estamos aqui no planeta Terra, mas em períodos, né, em ciclos para aprendizado e evolução. A nossa casa definitiva é no plano espiritual, é no mundo dos espíritos, porque aqui nós estamos no mundo da matéria. Então, os espíritos que ainda têm erros e imperfeições, os errantes, eles ficam na erraticidade, que é no plano espiritual, né? São aqueles espíritos que ainda precisam da encarnação, eles estão sujeitos ainda à encarnação, que era para poder passar pelas provas, pelas expiações, para poder conquistar a sua almejada evolução, né? Existem espíritos errantes em todos os graus evolutivos, tá? Menos na ponta da pirâmide, que são os espíritos puros, os purificados. Estão puros, purificados, eles não são mais espíritos errantes. Então, existem os errantes, que significam aqueles que ainda têm pequenas, grandes ou pequenas imperfeições para serem dirimidas, né? Lá em cima, no plano do meio, da base da pirâmide, tem a base da pirâmide e tem o meio da pirâmide. Espíritos imperfeitos aqui embaixo, bons espíritos na parte do meio. Lembra que eu falei que nós temos que lutar para passar para a turminha do meio, que já são bons espíritos, e aí lutar para chegarmos lá na perfeição, né? Então, os espíritos puros não são espíritos errantes. Eles não precisam ser chamados assim porque não tem mais erros. Nós aqui da base dos imperfeitos, sim, e também os da base do meio, da parte do meio, que são os bons espíritos. Então, nessa escala, nós temos espíritos errantes, na primeira e na segunda, do meio. Somente a última que são de espíritos puros. Espíritos errantes para baixo e espíritos puros lá na ponta. Enquanto houver alguma coisa a ser corrigida, o espírito depende da reencarnação. Nós aqui, claro, sabemos disso, vamos depender muito, porque nós nem ainda chegamos na parte do meio da pirâmide, nós estamos aqui embaixo ainda. Mas os espíritos que estão no meio, que também lá tem uma subdivisão, apesar desses nossos irmãos serem mais evoluídos, têm um corpo
de uma formação melhor, a matéria é mais delicada, é mais perfeita, eles não estão sujeitos mais a enfermidades, né? Eles têm uma parte mais etérea, mais sutil na sua constituição, porque eles evoluíram para este nível, eles conquistaram esse nível, mas ainda nesse nível existem pequenas imperfeições e arestas que eles também têm que resolver. Então, eles também dependem da reencarnação para poder fazer isso, tirar todos os erros e ficar só nas virtudes, para que eles também possam se elevar a espíritos puros. Então, os errantes, muito errantes que nem nós, ou pouco errantes como eles do meio, mas somos errantes e precisamos da reencarnação. A reencarnação, ela não se processa tão rápido. Assim, uma vez que nós desencarnamos, para voltarmos, não é um processo tão rápido como se pensa, né? Logo depois da desencarnação, há intervalos mais ou menos longos. Nós já falamos sobre isso, quando o espírito fica pensando, fica fazendo planos, vê onde errou, onde acertou, né? Então não é assim, desencarnou e pronto, já vou voltar. Não, existem esses períodos mais ou menos longos. E o que significa mais longo e menos longo? Aí os espíritos nos falaram que nos menos longos, eles estão falando questão de horas para reencarnar de novo. Meses, anos e até séculos, quando os períodos são mais longos. Então, quando nós falamos de reencarne após horas depois de ter desencarnado, obviamente que nós não estamos falando da nossa parte aqui de baixo, de espíritos imperfeitos. Nós estamos falando dos nossos irmãozinhos acima de nós, que estão no meio da escala espírita, que são os bons espíritos. Então, esses irmãos, por terem já uma evolução maior e terem uma constituição física mais etérea, mais sofisticada, e por também terem um entendimento, uma clareza maior sobre tudo o que eles precisam fazer, das suas necessidades, então esses irmãos conseguem se lançar numa próxima reencarnação em questão de horas. Mas isso, é claro, depende muito da evolução desse espírito, para ele conseguir isso. Quanto mais ele evoluído estiver, tiver mais clareza, mais nitidez, saber já exatamente o que ele tem que fazer, ele consegue fazer isso em horas. Quando não, o tempo vai ficando mais longo para aqueles que precisam ainda se esclarecer um pouco mais, ter um pouco mais de responsabilidade, enfim, saber o que eles vão fazer, né? Então, nos mundos mais elevados, que é a parte do meio da escala, né? As reencarnações, então, podem acontecer logo após a morte, porque o corpo material ajuda, é um corpo material bem mais leve, bem mais sutil, não precisa de muito tempo de preparação para esse espírito reencarnar, que nem o nosso. Nosso corpo é denso, o nosso perispírito ainda é denso, a nossa atmosfera é pesada. Então, isso necessita um tempo mais longo para fazer essa introdução novamente na carne. Coisa que lá em cima, na turma do meio, por ser tudo mais leve, se torna bem mais rápido esse processo. Ele não é tão complexo, ele é mais simples. Por isso é que acontece uma reencarnação em questão de horas, depois da pessoa ter desencarnado, depois dela ter morrido, né? Por quê? Esse espírito ele tem uma maior liberdade, porque ele tem uma visão mais nítida.
ele sabe bem dos problemas que ele tem que resolver, ele já tem consciência, a consciência dele já está mais expandida por conta da evolução que ele já tem, então ele já não precisa passar por todas as etapas de preparação que nós. Ele já está ali quase subindo para a etapa de cima, então ele tem uma evolução que lhe capacita a fazer essa reencarnação rápida, né? Porque eles conseguiram atingir isso, né? Por eles desfrutarem então dessa capacidade e dessa eterização, dessa fluidez, por estar também moralmente mais elevados, intelectualmente. Então, tudo isso são agentes que facilitam esse reencarne mais rápido, né? Agora, nos mundos inferiores, que é a turminha aqui de baixo que nós estamos, aí já é diferente. Aí nós vamos agora falar sobre aqueles casos de anos e até séculos, né? Então, agora eu vou falar para vocês uns exemplos dessa demora. O porquê nós aqui temos uma reencarnação mais demorada. Depois que nós desencarnamos, que nós chegamos lá em cima, por que é tão demorado, né? Tão complicadinho para nós descermos de novo, né? Então eu vou dar alguns exemplos. Bom, existem casos que a demora se justifica até por ser uma punição. Uma punição. Espíritos da escala que nós estamos, nós falamos que tem espíritos levianos, brincalhões, irresponsáveis, não falamos daquela classificação? Pois bem, esses irmãozinhos ficam reencarnando, mas não aproveitam a reencarnação. Eles levam tudo na brincadeira, eles não levam a sério. E existem muitos espíritos que querem fazer a reencarnação porque realmente estão preocupados, querem fazer sua evolução. E esses espíritos, quando vêm, que têm essa oportunidade, eles levam tudo na brincadeira, sabe? Eles voltam para cima do mesmo jeito que desceram. E querem logo fazer a reencarnação, porque eles ficam nesse vai e vem, né? E eles gostam. Aí os espíritos falam, epa, não é bem assim. Então agora você vai ficar de castiguinho, você vai ficar aqui na erraticidade, vai ficar pensando, né? E vai pensar bem no que você está fazendo, na oportunidade que você tem, e você está gastando essa oportunidade, você está jogando fora uma oportunidade dessa que Deus dá, né? E você não está levando a sério, então você vai ficar aí de castiguinho. E eles normalmente, não, por favor, eu quero ficar na matéria, na matéria é muito melhor. Ah, mas você não vai, você vai ficar aqui de castiguinho para pensar, para dar mais valor. Quando você tiver consciência do que isso significa, nós mesmos vamos reconduzir vocês à encarnação. Então existem esses casos. Por quê? Porque é espírito inferior, é espírito que é bem irresponsável mesmo, né? Não tem uma significação para eles, uma importância como tem para espíritos mais elevados, né? Então, tá aí um dos casos. Tem casos também em que os próprios espíritos errantes demoram para reencarnar por medo. Porque aquela história do que você plantou, você vai colher, é verdade. E aí o que acontece? Quando chega lá em cima, o espírito olha e fala, meu Deus, o que eu fiz? Quando eu voltar, eu vou estar, né, perdido, porque vai ser difícil. Nossa, eu causei tanto estrago que agora até que eu ponho tudo em ordem, eu vou sofrer. Minhas provas vão ser terríveis por minha própria causa. As minhas expiações vão ser muito sofridas. Não, eu tô com medo, eu não vou. E fica, deixa para o ano que vem. Deixa para daqui 10 anos. Deixa para o próximo século, né? Então eles têm medo. Mas aí, o que acontece também? Aí em seguida vem aquelas reencarnações compulsórias. Para aqueles que ficam adiando, não, eu não quero. E aí os espíritos que tomam conta dessa parte, né, que cuidam das reencarnações, falam, amiguinho, não pode.
Não pode ficar estacionado, parado. Você tem que descer. Deus está esperando todo mundo. A fila tem que andar. Ai, mas eu tô com medo porque eu fiz muita coisa errada e agora, você vai descer. E aí então os espíritos pegam esse nosso irmãozinho e providenciam uma reencarnação para ele, quer ele queira, quer ele não queira. Essas são as chamadas reencarnações compulsórias, porque os irmãozinhos não querem saber de descer, uns querem porque querem levar tudo na brincadeira, outros porque já sabem o que aprontaram e já sabem o que os espera, porque tudo que a gente tira do lugar a gente tem que pôr, e às vezes é sofrido. Nós vemos aí todos os dias pessoas passando por provas que a gente fala, meu Deus, né? Olha que coisa, né? Que a gente chega até a sentir dó e tudo. Por quê? Esses irmãos plantaram, né? Diz que quem plantar vento, colhe tempestade. E aí esses irmãos têm que ser pegos compulsoriamente e levados para a reencarnação. Então também é casos de demora, que ficam ali empacados, estacionados, né? Então precisam ser pegos e colocados para trabalhar. E existem também casos de espíritos que têm um pouco mais de consciência, apesar de serem perfeitos, e que eles próprios pedem um pouco mais de tempo, que é para eles se prepararem, para eles terem mais segurança, para saberem que vão descer, vão passar pelas provações, mas eles querem ter certeza que eles vão aguentar, que eles vão passar por todas as tentações aqui na Terra, né? Porque a matéria é cheia de tentações. Nós partimos do plano espiritual cheios de esperança, fazendo planos mil, mas lá na teoria, porque quando chega aqui que a gente está na prática, a gente cai no esquecimento e às vezes a gente se desvia completamente dos nossos objetivos. Então tem irmãos que por cuidado, né, por zelo, por não desperdiçar uma encarnação, eles pedem, por favor, me dê mais um tempo, porque eu estou aqui me preparando. Estou pegando conselhos com outros espíritos mais sábios, estão me dando dicas, eu estou estudando, eu estou me preparando para me sentir mais firme, mais seguro, para eu conseguir aguentar o tranco e sair vencedor, né? Para eu poder evoluir. Então existem esses casos, que aí são casos de mais ou menos longa duração, né? Então esses casos de espíritos que não querem vir porque aprontaram muito, é muito frequente, principalmente aqui, nessa escala dos espíritos imperfeitos. Porque todo mundo planta, mas na hora de colher, muitos querem correr do compromisso. E aí eles ficam lá no plano na erraticidade, onde estão todos os errantes, querendo correr dos erros, né? E Deus, ele respeita o livre-arbítrio do espírito, só que até um certo ponto, porque Deus fala, filho, eu não posso te deixar parado tanto tempo, eu quero você comigo, não, força, coragem, eu vou te ajudar, mas você vai. Então por isso que existe aqui entre nós, principalmente na classificação dos espíritos imperfeitos, essas variações de tempo para que nós possamos reencarnar. Os espíritos errantes, eles também podem se melhorar, como eu falei, no plano espiritual, estudando, buscando ouvir palestra de espíritos mais sábios, né, pegando conselhos, elaborando bem, olhando o que fizeram de errado, qual a melhor forma de acertar, enfim, fazendo os planos para descer. Eles podem fazer isso lá e muitos melhoram muito, né? Mas a prova de todo esse esforço, de todo esse estudo, de tudo isso, vai ser aqui. Não tem jeito. A teoria é lá, mas a prática é aqui. Por isso que nós explicamos bem para vocês o que seriam as provas e o que seriam as expiações que nós temos que passar aqui. Nós temos que colocar no lugar aquilo que nós tiramos, nós temos que seguir as leis de Deus, nós temos que vir aqui e às vezes, né, que nem eu falei, a gente pode evoluir pelo amor ou pode evoluir pela dor.
Mas espíritos errantes, espíritos imperfeitos, geralmente a nossa evolução é através da dor. Uma dor que não é Deus que causa, somos nós mesmos, pela nossa ignorância, pelo nosso despreparo, pelos nossos defeitos, né? Pelas nossas incoerências. Então nós cometemos os erros e depois para colocar no lugar dói, né? Então, na erraticidade, nós temos sim tempo para fazer nossos planos, nossos estudos, nos tornarmos mais seguros, mais firmes para descer. Mas a prova final é aqui. Nós vamos ser provados é aqui embaixo, né? Para poder até ter uma noção daquilo que a gente já conseguiu aprender. Porque uma vez que o espírito passou nas provas, é ganho dele. Tudo que nós vamos aprendendo e nós vamos ser provados e nós passamos nas provas é aquisição nossa, ninguém mais nos tira. E nós não precisamos voltar para passar por esse tipo de prova, porque por esse tipo de prova nós passamos, então nós vamos para as próximas, corrigindo os próximos erros, ok? Então falamos agora dos espíritos errantes, da erraticidade, o porquê que uns ficam muito tempo, o porquê que outros ficam pouco tempo. Que espíritos errantes nós temos aqui na faixa dos imperfeitos, mas na faixa do meio dos bons espíritos também tem espíritos que precisam ainda se melhorar, depende ainda da reencarnação, embora para eles a reencarnação seja um pouco mais rápida, né? Por tudo que eles já conquistaram, o mérito deles, ok? Agora nós vamos passar para o segundo tema, que é sobre os mundos transitórios. Meu Deus, Lenida, que mundos são esses? O próprio nome já diz, né? Existem mundos chamados transitórios que são destinados a quem? Esses mundos transitórios? Aos espíritos errantes, a nós, né? Então, o que vem a ser esses mundos transitórios? Na verdade, esses mundos transitórios, eles servem de, como o próprio nome diz, né, uma transição, eles servem assim uma espécie de estação de repouso, de um acampamento, onde os espíritos vão para refletir, sabe, para descansar, para poder juntar todas as peças do que fizeram, para poder digerir melhor tudo que aconteceu na última reencarnação, para pensar, refletir, ver onde errou, onde acertou. Então são assim, estações de repouso, esses mundos transitórios. Olha como Deus é bom. Nós falamos aí na última aula que na casa do Pai existem muitas moradas. E é verdade. Existem até esse tipo de morada, mundos transitórios, né? Inclusive, os espíritos disseram a Kardec que a própria Terra já foi um mundo transitório. E como foi isso? Foi na época em que a Terra estava sendo formada, que a Terra estava sendo preparada, né, para que fosse habitada na matéria, para que espíritos viessem aqui no corpo físico. Então a Terra estava em preparação. Nós tivemos a primeira aula do ano que nós falamos, né, como surgiu o planeta, o orbe. Como que Jesus trabalhou com os co-criadores para que tudo acontecesse, né, para que a nossa casinha fosse preparada. E passaram-se milhares e milhares de anos até que tudo conseguiu chegar no seu lugar. E nesses milhares e milhares de anos que cada orbe, quando é criado, passa, eles não ficam na inutilidade, eles não ficam vazios como muita gente pensa, né? Não, eles estão ainda se ajustando na parte geográfica, né? Na geologia, na atmosfera, os gases, as águas, porque tudo sofre aquela convulsão, depois tudo vai se acalmando, vai melhorando, o planeta vai ficando mais perfeito, o ar, a vegetação, e tudo vai ficando pronto para nos receber, para que nós tenhamos condição de vida. Mas esse tempo que o planeta fica em preparação, ele não fica vazio.
ele fica sendo, vamos dizer assim, habitado, ele é um mundo transitório e que ele fica à disposição desses espíritos errantes para que eles venham aqui para fazer essas reflexões. Porque o planeta não está pronto para ser habitado pela forma humana, orgânica, mas a forma espiritual não precisa ainda da água, não precisa ainda do oxigênio, certo? Então eles podem ficar aqui. Agora, quando chegou a época que a Terra estava prontinha, tudo no seu lugarzinho, né? O ar perfeito, a atmosfera, os gases todos já acalmados, a vegetação já estava começando a proliferar as primeiras amebas, né? Os agentes unicelulares. Aí, quando começou a ter condição de habitação, aí esses espíritos então são informados que a partir de agora eles vão fazer a reflexão em outro mundo transitório, porque esse aqui já progrediu, esse aqui já vai passar a ter habitantes com corpos orgânicos, corpos físicos, certo? E são nesses mundos transitórios, nessas estações, vamos dizer assim, que é quando a gente passa por uma situação muito difícil, nós não falamos assim, olha, eu preciso de um tempo, preciso ficar sozinho, preciso refletir, pôr a minha cabeça no lugar, sabe? Preciso ir para um lugar onde não tenha contato, né, com muita gente, assim, conhecida. Eu preciso ficar isolado um pouco para poder absorver tudo que me aconteceu, para eu saber o que eu vou fazer pela frente. Não existe essa situação conosco? Nós não fazemos, às vezes, uma retirada para poder se recompor? O espírito também. Então, esses mundos transitórios são assim, onde os espíritos vão para poder refletir, para poder fazer as suas reflexões, saber onde acertou, por que errou, o que aconteceu de errado, o que não deu certo. Então, esses mundos transitórios, eles servem para isso, para abrigar esses espíritos como se fosse uma estação de reconforto, de reconstrução, vamos assim dizer, né? Aí eles se estudam, eles se preparam para outras encarnações, que nem eu falei, eles vão, talvez aqueles espíritos que pedem assim, espera mais um pouquinho que eu estou me preparando, e nesses lugares, nesses mundos transitórios, aonde eles ficam lá buscando informações melhores, procurando conselhos mais elevados, enfim, se recompondo para poder depois pedir uma reencarnação, descer com força total e vem aqui para o que der e vier, o que precisar para poder fazer a sua evolução, né? A situação desses mundos também é transitória. O mundo em si, como eu falei, quando a Terra chegou no momento em que ela estava pronta para receber habitantes de carne, como os animais, como os primeiros homens da caverna, então esses mundos fazem a sua progressão, aí eles deixam de ser transitórios. Então, como Deus está criando permanentemente, existem muitos mundos sendo criados e que estão nessa condição de transitórios e que podem servir para esses espíritos. São planetas, assim, vamos dizer, estéril, né? Estéril no sentido de não abrigar vida ainda, de nenhuma forma, nem orgânica, né? Um pouco de inorgânica ainda. Então, os espíritos podem ficar lá à vontade, enquanto o planeta está passando lá pela sua evolução, e eles também estão fazendo as suas reflexões, né? E a superfície, como eu falei desses planetas, eu acho que deu para vocês compreender quando eu falei estéreo, né? Ainda estão na preparação. Eu acho que vocês conseguiram entender o que significa a esterilidade de um planeta que está começando a desabrochar. Ele passa da esterilidade para a produção, a reprodução de tudo aquilo que futuramente virá a acontecer naquele planeta. E nós vemos como o nosso ficou lindo, a nossa casinha ficou maravilhosa, né? Maravilhosa. Então, na natureza, Deus não faz nada inútil, né? Tudo tem uma destinação. A criação divina, ela não é feita por acaso. Deixa o planeta lá vazio, esperando que depois eu vou ver o que eu faço. Jamais. Nós
vamos, que nem os homens, né, falar assim, ai, Marte não tem habitante, não sei mais em que planeta não tem ninguém, lá não tem condição de vida, que a gente enxergue com os nossos olhos, né, carnais. Mas espíritos tá assim, ó, porque eles são muito transitórios. É claro que nós não vamos vê-los, mas lá estão. Não existe possibilidade de vida para encarnado, mas para desencarnado, não está vazio não. Eles estão repletos, eles estão lá servindo de aconchego para os outros espíritos. Bom, falando sobre isso, a gente já conseguiu dar uma noção para vocês desses mundinhos, né? Que nós ficamos lá quietinhos para pensar, né? Para elaborar, para fazer a meia-culpa, né? De tudo aquilo que a gente fez errado, né? Então deu para entender. Espíritos errantes ficam lá nesses mundos, ok? E tem também todas as categorias, viu? Mundos transitórios para nós aqui, da parte de baixo da pirâmide, e também os nossos irmãos logo acima de nós, os bons espíritos, também tem um mundo, os mundos transitórios, para que possam também abrigar esses espíritos também que lá precisem estar para as suas reflexões, enfim, para aquilo que eles sentir necessidade. Deus coloca à disposição tudo o que nós precisamos. O que Ele quer é que nós façamos a nossa evolução, que nós nos preparemos, que tudo dê certo e que nós cheguemos para Ele bem rápido, ok? Então agora nós vamos falar na nossa última parte da aula, que são as percepções, as sensações e até mesmo sobre o sofrimento dos espíritos, né? Como que é o sofrimento, que tipo de sofrimento, como sofrem os espíritos, né? Então, percepção significa a faculdade que o espírito tem de perceber as coisas, de sentir as coisas. Nós estamos falando de espíritos desencarnados, porque as percepções e sensações na matéria é uma, no espírito desencarnado é outra, ok? Mas agora nós vamos falar como isso se processa. Então, o espírito, essa capacidade que o espírito tem de perceber essas sensações, essas percepções, né? Ela é sempre maior lá no plano espiritual, porque a matéria nos pesa, a matéria é um entrave para nós, ela bloqueia muito as nossas sensações, né? Você pode ver que quando nós estamos aqui, nós passamos por esquecimento, embora nós tenhamos intuição e às vezes pequenos resquícios de coisas que nos aconteceram, como eu falei das lembranças inatas na última aula, né? Aquelas sensações que nós temos que, eu já passei aqui, eu conheço esse lugar, né? São as percepções que nós temos como encarnados, mas elas não conseguem ser nítidas. Por conta do quê? Por conta do corpo físico, que está ali meio que atrapalhando essa clareza. Então, quando desencarnado, essas percepções, essas sensações, elas são muito mais óbvias, elas são muito mais claras, porque não tem a carne para servir de entrave, né? Ela não ofusca mais. Nós temos a liberdade de sentir mesmo no espírito como é que são essas sensações. Então, os espíritos superiores, no entanto, eles conhecem muito mais. Quanto mais superior, tudo fica melhor. A gente já falou sobre isso, né? Então, os espíritos superiores, no entanto, conhecem mais a fundo, né? O princípio das coisas através dessas percepções, né? Que são mais bem definidas. Quanto mais o espírito é evoluído, mais essas percepções ficam claras, ficam nítidas para eles. Então, os nossos amiguinhos da etapa de cima, essas percepções para eles, imagina no corpo deles, material que já é sutil, eles já devem ter uma percepção, nossa, muito melhor. Imagina desencarnados, como essa percepção deve ser melhor. Então, bem natural.
quanto mais evoluído, mais essas percepções, essas sensações, elas podem ser sentidas, né? O conhecimento do passado, por exemplo, e do futuro, quando nós estamos lá no plano espiritual, né? Ele é muito relativo para os espíritos. Se ele é mais evoluído, ele vai ter uma percepção melhor. Ele vai se lembrar que nem do passado. Nós sabemos que quando nós estamos no plano espiritual, nós lembramos muito mais das nossas outras vidas. Mas se nós estamos aqui no patamar inferior, vamos ser honestos. Nós estamos aqui, somos espíritos imperfeitos. Não é só o nosso corpo material que é denso, o nosso próprio perispírito ainda ele não pode ser muito fluídico. Ele é semimaterial e essa parte semimaterial é pesada. A parte espiritual fluídica também não é tão sutil, ela também é pesada. Então o espírito, quando está do outro lado, como é que ele vai lembrar de vidas? Ele, no máximo, ele lembra dessa última que ele teve e tem alguma ideia do que pode ter acontecido, mas não fica claro para ele outras lá para trás, outras reencarnações, que a gente pensa, né? Eu vou chegar lá em cima e vou lembrar de todas as minhas encarnações, até, sei lá, até na época do Homem da Caverna eu vou lembrar. Não é bem assim, porque nós somos ainda muito pesados, né? Nós somos ignorantes no sentido de não conhecer muitas coisas, a nossa consciência ainda não está expandida o suficiente para que nós possamos ter essa clareza, nem quanto ao passado e muito menos quanto ao futuro que nos espera. Embora os espíritos mais superiores tenham capacidade de olhar para trás e ver as suas outras vidas, o futuro eles têm também uma percepção, mas saber exatamente o que vai acontecer com ele, isso só pertence a Deus. O espírito mais evoluído, ele tem sim, ele sabe, ele expandiu a consciência, ele conhece muito mais, ele tem muitas experiências para saber o que está ali no seu futuro, mas num futuro ali bem próximo, porque o futuro mais distante também não tem porquê. Porque o futuro nosso a Deus pertence. Esse ditado já é dito aqui embaixo e ele é exato na espiritualidade também, né? O futuro completo só a Deus pertence. E somente os espíritos puros têm essa capacidade de saber de tudo, inclusive de ver Deus. Pois é. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que o Kardec pergunta para os espíritos, né, de luz, se os espíritos, nós, enquanto espíritos, podemos ver Deus. Então ele falou, somente espíritos puros veem Deus e o compreendem, né? Os menos evoluídos sentem a sua soberania. Nós não temos convicção de que Deus existe. Nós temos a centelha divina dentro de nós. Nós temos a percepção da nossa fé, que nós acreditamos nessa entidade que é Deus, nessa luz, nessa energia que é Deus, na sua soberania. Nós acreditamos, nós temos essa ligação com Deus. Mas ver essa fonte de luz, né? Ver essa soberania de perto, nós ainda não conseguimos. E nem teríamos condição, porque nós ficaríamos cegos, né? Nós precisamos de preparo para chegar até esse ponto. E os espíritos puros, espíritos da hierarquia crísticas, né? Os anjos, os serafins, os querubins, aqueles que estão lá em cima, esses sim, tem já, né, a possibilidade de estar em contato com essa fonte de energia divina que é Deus. Tanto é que eles são os ministros de Deus. Eles executam as ordens dadas por Deus. Então, sim, eles estão em contato direto com Deus e os espíritos disseram que, de uma certa forma, sim, eles podem ver Deus, coisa que nós estamos nos preparando. Então, por enquanto, nós sentimos Deus,
nós sentimos a sua força, a sua energia e sentimos que Ele está do nosso lado, que Ele é o nosso Pai, porque nós temos o DNA divino, nós temos a centelha divina dentro de nós. Mas nós estamos trabalhando e muito para chegar o dia em que nós vamos poder estar e ver Deus, né? Agora, falar em ver, vamos falar de ver mesmo com os nossos olhos, né? Aí nós estamos falando de espíritos, então, mais imperfeitos, né? Quanto à visão dos espíritos, eles veem por si mesmos, os espíritos. Nós aqui, no plano da matéria, nós enxergamos com os olhos do corpo físico. E nós precisamos de luz para ver, né? De claridade. Se colocar nós no escuro, nós não conseguimos ver. Mas os espíritos, fora da matéria, eles têm a sua luz própria. Nós temos luz própria quando estamos em estado de espírito. Claro que é uma luz compatível com a nossa evolução, certo? Nós temos uma visão que não precisa ter luz, nós enxergamos. Agora, existem espíritos que estão, quando nós falamos trevas, que aí é uma outra situação. É quando o espírito está no estado de ser perverso, tão grande, que ele apaga a sua própria luz. Entendeu? Por que nós evoluímos? Por que nós precisamos das nossas virtudes? Por que nós temos que ficar mais... nós temos que nos clarear durante a nossa evolução. Porque nós temos que acender a luz que nós temos dentro de nós. E quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós nos esforçamos para ser homens de bem, para praticar aquilo que Jesus nos recomendou, nós vamos tendo luz e nossa visão espiritual vai ampliando. Agora, ao contrário, né, esses irmãozinhos nossos que ainda estão perdidos, que ainda, insistem em perseverar na maldade, na perversidade, eles ficam tão atolados naquela ideia, né, de ter, de possuir, dos vícios, que eles ficam numa treva, que é uma treva interior, numa escuridão interior. Então, eles têm realmente pouca luz própria. E a luz que Deus deu a eles, e ainda eles perseveram e persistem em apagar, em diminuir ainda mais essa luz. Então, é por isso que a gente fala, né? Os espíritos que estão nas trevas. Escolha, livre-arbítrio. Nós podemos ir para a luz ou para a escuridão. Através do quê? Dos nossos atos, das nossas escolhas. O caminho do bem é o caminho da luz. O caminho do mal, das más atitudes, é o caminho que nos faz ir para as trevas, que nós vamos perder a nossa claridade. Então, eu acho que isso também ficou bem claro, né? Essa coisa do espírito desencarnado ter a possibilidade de uma visão ampla. E claro que nós temos, né? Uma vez que nós não temos o corpo físico, nós temos a nossa luz do espírito. E a luz que cada um determinou para si. E a cada vinda na carne, através das provas, das expiações, da dor, né, que nós passamos, do sofrimento, para quê? Para acender a nossa luz, para nós podermos extirpar os nossos erros e para aumentar as nossas virtudes. A nossa porção de bem, ela nos dá porção de luz. Isso que é mais interessante, né? Uma outra percepção dos espíritos elevados é que eles podem ver e estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Coisa que nós também falamos. Lembra daquele exemplo que eu dei do sol? Que o sol é um sol só para todos, que ele irradia e ele ilumina todos os cantos. E que o espírito, quanto mais evoluído ele for, mais ele se irradia, né? O espírito, ele se irradia, então ele pode estar em todos os lugares,
Como é que Deus está em todos os lugares, em todos os mundos, em todos os cantinhos do universo? Porque Deus é luz. Ele se expande, ele alcança todos nós. E nós estamos fazendo esse processo de evolução para quê? Para conseguir essa irradiação, para que nós também possamos nos expandir e chegar a todos os lugares. Nós ainda temos uma irradiação pequena, mas temos. A nossa irradiação talvez não vá muito longe, como dos espíritos mais superiores, mas sim, nós temos a nossa irradiação. Nós podemos enxergar além do lugar onde nós estamos. Na condição de espíritos imperfeitos, nós enxergamos ali um pouquinho, né? Mas isso vai aumentando de acordo com os nossos esforços, né? A audição também é outra dessas percepções, dessas sensações que os espíritos têm a mais, para mais quando estão no plano espiritual, quando estão na erraticidade, né? Os espíritos errantes também, fora da matéria, eles têm um poder de audição, lógico, muito maior, né? E, inclusive, os espíritos falam que também a sensibilidade através da audição perante a música, porque a música no plano espiritual, nossa, ela é uma coisa que ela é muito especial para os espíritos, sabe? E no plano espiritual existe vamos dizer, a sonoridade do plano espiritual é com música. E quanto mais nós vamos melhorando, mais essa música vai ficando celeste, essa música vai ficando pura, e essa música vai preenchendo e vai nos encantando. É através da audição que os espíritos, eles experimentam essa delícia que é a música celeste. Porque na espiritualidade existe a música celeste diuturnamente, como as belezas naturais, que nós podemos ver também no plano espiritual através da nossa visão ampliada, né? O espírito inferior, ele tem assim conhecimento dessas coisas não muito mais além do que quando está na carne. Lógico, um espírito da classificação imperfeita, aqueles bem impuros, aqueles levianos, né? Aqueles que estão ainda, já tem a classificação de impuros, ainda eles estão ainda mais na camadinha de baixo, a percepção deles é mais ou menos como nós que estamos encarnados. Mas conforme nós vamos subindo para espíritos neutros, pseudo-sábios, batedores, que ainda ficam na nossa classificação, nós também já vamos experimentando uma diferença. Nós vamos conseguir lá no plano espiritual ouvir essas melodias encantadas, celestiais, que nada tem a ver com a música que nós temos aqui. O som, ele nos chega com uma vibração diferente, né? Que preenche, que alimenta o espírito. E o espírito vai se tornando mais sensível e essa captação vai ficando plena, vai ficando suave, vai alimentando também, né, o nosso espírito. E os espíritos superiores, então, têm essa visão do belo, né, de admirar o belo. Olha, o nosso planeta já é lindo, maravilhoso. A nossa natureza aqui na Terra, ela é esplendorosa. Vocês imaginam então, quando nós estivermos desencarnados lá, como é que nós vamos perceber a natureza do mundo espiritual? Dizem que existem cores lá que aqui na Terra nem tem, que nós nem temos capacidade para perceber essas cores. E que lá nós percebemos cores que nós não sabemos nem dar nome para essas cores, porque sequer conhecemos essas cores. Vocês imaginam a maravilha que deve ser, né? E isso tudo fica por conta
das sensações, das percepções do espírito, tá? Que tudo lá é muito mais perfeito do que na Terra. E olha que a nossa natureza é maravilhosa, né? Principalmente do nosso país, né? Nós adoramos, né, a natureza aqui no nosso país. E as belezas naturais que aqui são para nós, enche a nossa alma, né? E lá no plano espiritual, para aqueles espíritos que não são tão, que não conseguem ver com tanta clareza, conseguem perceber isso. Vocês imaginam como deve ser gostoso ficar no plano espiritual? Então, deve ser também assim, os espíritos, mesmo sabendo do seu processo evolutivo, deve ser uma delícia voltar para casa, para nossa casa, para o nosso mundo, para experimentar essas sensações, né? Através da audição, da visão, da percepção, da sensibilidade, né? Que tudo isso está lá, que Deus nos presenteia, né? Que bom, que bom. Agora vamos falar um pouquinho da dor, porque nesse item da nossa aula nós falamos das percepções, das sensações e do sofrimento. Os espíritos falaram que desencarnado, né, nós também sabemos o que é dor, porque nós sentimos a dor aqui na Terra através das provas, das expiações. Então o espírito fica com aquela lembrança da dor, né? Mas o espírito sente dor, sim, ele sofre. Mas o sofrimento do espírito é um sofrimento moral. Moral. Quando nós falamos nos mundos transitórios e que os espíritos vão para lá, para esse descanso, é por essa angústia, pela culpa, pelo remorso que o espírito agora olhando tudo que ele fez, então ele tendo as percepções e as sensações mais ativas. Imagina quando ele se depara com as situações que ele causou, coisas que aqui na Terra ele não percebeu o dano que causou, e agora olhando pelo lado espiritual ele percebe quanto ele feriu as pessoas, o que causou nas pessoas o sofrimento. Então aquela culpa, aquele remorso, aquilo fica dentro do espírito e aquilo causa um cansaço mental, através do pensamento, pelo peso moral que essa culpa traz. Aqui, encarnados, quando nós fazemos alguma coisa, aquilo fica remoendo, né? Nós descansamos o nosso corpo físico, tiramos o cansaço, porque o corpo precisa se restabelecer, o corpo físico, os órgãos. Mas o espírito, o sofrimento, às vezes, os espíritos falaram que é pior, que é uma verdadeira tortura, essa culpa e esse remorso. Por isso que os espíritos vão para esses planetas, desculpa, para esses orbes, para fazer um descanso mental, que eles mesmos se impuseram, porque o livre-arbítrio foi usado e agora tem que se deparar com a verdade, com a realidade. Então esses mundos transitórios servem para que eles percebam, para que eles caiam na real, sabe? Para que eles percebam a realidade da situação de cada um deles. Então o espírito tem esse fator de sofrimento, embora seja diferente do sofrimento da dor carnal, da dor física, né? De uma dor no rim, uma dor reumática, enfim, uma dor bem no centro nervoso nosso, que é uma coisa demais, mas a dor moral da culpa e do remorso, os espíritos falam que essa é a verdadeira dor, é o verdadeiro sofrimento que o espírito pode experimentar, que é a dor moral. Por isso que ele precisa se refazer de todos esses impactos, se restabelecer, se reerguer, para poder ter força, para poder fazer uma planificação, mergulhar de novo na carne e recomeçar.
Por isso é que tem espíritos que querem ficar séculos e séculos falando, não, eu vou depois, o ano que vem, o século que vem. E às vezes os espíritos, né? Os espíritos que cuidam disso falam, irmão, você pode se preparar, você tem o tempo que você quiser, mas existe um tempo em que você precisa retornar à sua caminhada, independentemente do que você tenha feito. Volte, resgate, né? Sofra com dignidade. Você não quis escolher o amor, escolheu a dor, então realmente, né? Plantou, a colheita é sua, né? A sua fadiga moral, então, está aí explicada, né? O cansaço espiritual está aí explicado. E nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo. Porque nós fazemos sempre, não só para nós fazemos sempre para o nosso próximo. Por isso que Jesus batia naquela tecla, né? Ame seu próximo como a si mesmo. Porque amor gera amor. Os espíritos mais evoluídos, essas sensações para eles são muito mais amenizadas. Porque são espíritos que já sabem fazer boas escolhas. Mas também foi através de muito experienciar. Foi através de muitas reencarnações, de muito planejamento, de muito esforço, às vezes de muito choro e ranger de dente, que eles chegaram. Então, se eles chegaram, nós também vamos chegar. Nós vamos passar por essas sensações de culpa e remorso, mas elas também vão passar. Porque se os nossos irmãos à frente conseguiram, nós estamos atrás, mas nós também vamos chegar lá. Então, nós vamos saber aproveitar o que Deus coloca nas nossas mãos, todas essas facilidades para que nós possamos fazer o nosso caminho até Ele, né? E sermos amparados pelos espíritos superiores que nos auxiliam e pela misericórdia divina, porque isso é a misericórdia divina. Às vezes as pessoas falam, mas o que é misericórdia? É o que Deus dá para nós, as facilidades que Deus dá para nós, não nos perdoando, porque Deus não tem nada que nos perdoar, Deus já é o perdão. Nós é que precisamos nos perdoar e perdoar ao nosso próximo, para que nós possamos ser tranquilos, serenos, felizes, porque quando nós não perdoamos, nós ficamos com essa angústia, com esse rancor, que é o que traz o sofrimento. E aqui no corpo físico nos traz as doenças, né? Que nós não queremos ficar doente, mas nós não pensamos que nós temos que nos corrigir para não sacrificar o nosso corpo físico. Também, tem isso também. Então, pessoal, de modo geral, os espíritos quando desencarnam, então, têm percepções e sensações diferentes daquelas que tinham na Terra, né? E tudo depende, como sempre, da tão cobiçada e almejada elevação espiritual. Então, hoje nós fizemos um panorama dos espíritos que têm dívidas, aonde eles ficam, como se chama o lugar, né? Erraticidade, agora nós sabemos, mas que Deus também nos dá mundos para que nós possamos refletir, para que nós possamos nos modificar, fazer planos, estudar, né? Criar coragem para poder emergir de novo na carne e fazer subir a nossa escadinha, né? E temos sempre mãos de luz a nos auxiliar. E quanto mais nós auxiliamos o próximo, mais Deus permite que os espíritos nos auxiliem, ok? Então eu agradeço a vocês novamente e agradeço também o carinho, as orações e as vibrações que essa semana foram tão importantes para mim. Agora já estou mais aliviada, tá tudo correndo mais ou menos, né, dentro daquilo que a gente pode esperar, mas com muita fé em Deus, com muita esperança e tendo amigos carinhosos como vocês, né, a gente tem um alento, a amizade, o carinho é tudo e é isso que nós temos que exercitar, o amor uns pelos outros, ok?
Então, um abraço grande, um beijo, boa semana para todos vocês, tá? As perguntinhas vão chegar e eu espero que vocês também façam essas perguntinhas, as respostas, bem consciente do que vão colocar lá. Podem usar as palavras de vocês, o entendimento de vocês, tá bom? Porque isso também faz parte do crescimento. Então, um beijo enorme, uma boa semana e até a próxima semana, se Deus quiser. Até!